Prontinho, está gravando. Ok, pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nossa disciplina. Estamos hoje, então, na nossa penúltima aula, e nós vamos falar sobre os dois grupos, os lepidossauro e não serpentes, e depois, num segundo momento, nós falaremos das serpentes. Eu gostaria de começar dizendo que no Brasil não existem lagartos considerados venenosos ou peçonhentos. Vou fazer um ponto e dizer até agora, porque muitos estudos têm sido feitos a respeito desse tópico de toxinas em animais, e como nós temos falado nas aulas anteriores, visando principalmente a indústria farmacêutica. E a aula passada nós vimos que quando pensávamos que não havia, por exemplo, veneno ou peçonha na cobra cega, em estudos recentes, feitos inclusive na FAPESP, descobriu-se que eles apresentam algumas toxinas que são usadas nas mandíbulas, usadas contra os seus predadores. Então, ainda não tem mais. Nós temos feito um levantamento rigoroso nas revistas que falam sobre toxinas, e a cada momento aparece um novo animal considerado peçonhento. A literatura, não sei se médica ou mesmo zoológica, considera que um animal só pode ser considerado venenoso ou peçonhento no momento que ele causa a morte de alguém. Então, com isso, muitos estudos têm sido feitos, porém, considera-se como lagartos peçonhentos até hoje o monstro de Gila, o lagarto de Contas e o dragão de Komodo. São os 3 lagartos considerados peçonhentos pela literatura atual. Muitos outros têm sido feitos, muitos outros estudos, e nós vamos, inclusive, durante o transcorrer da aula, falar em alguns novos que eu, pelo menos, levantei aqui na literatura, mas ainda não são considerados peçonhentos propriamente dito. Eles utilizam para a alimentação, para subjugar a presa, mas relatos de ataques humanos ainda não se têm sido registrados. Eu gostaria também de dizer que muito se tem feito, muitos estudos recentes, sobre a composição química do veneno, a nível de biologia celular e molecular, para se fazer uma análise filogenética desse grupo, considerado, então, como dentro do ramo dos lagartos e serpentes, como toxicófora. Quer dizer, são aqueles que apresentam toxinas capazes de causar acidentes fatais no ser humano. Do ponto de vista da origem dos Lepidosauria, ou dos lagartos e serpentes, nós vimos na aula passada que quando os peixes sarcopterídeos começaram a deixar o ambiente aquático e passar a conquistar o ambiente terrestre, eles ainda dependiam da água. Eu estava hoje lendo algum artigo sobre anfíbios e vi que um dos especialistas achavam meio que leviano nós dizermos que os anfíbios são dependentes da água, uma vez que existem, inclusive, anfíbios que vivem no deserto. A dependência dos anfíbios em relação ao ambiente aquático, seja ele
ou ambientes úmidos, diz respeito à reprodução. Quer dizer, a ausência, a falta de elementos anexos que possam proteger o embrião é que fazem com que eles necessitem ainda de locais úmidos ou aquáticos para a sua reprodução. Mas o sistema de glândulas epidérmicas tem sido de uma eficiência tal que tem levado esses anfíbios a adaptarem-se a ambientes extremamente secos. Então, ele considera ainda um pouco precipitado dizermos que os anfíbios são dependentes da água. Bem, com isso, então, assim que os primeiros cordados saíram da água, então, dois grupos se diversificaram. Enquanto os anfíbios se adaptavam ainda ao ambiente terrestre, mas dependendo da água, o outro grupo, chamado de antracossáureo, um animal que tinha era ora anfíbio, ora tetrápoda, já reptiliano, começavam a conquistar todos os espaços, todos os ambientes, todos os nichos que apareciam em relação a esse novo ambiente terrestre. Nós, então, consideramos o grande boom, o grande passo para que esse espaço terrestre fosse totalmente conquistado, através de uma sinapomorfia de todos os animais que agora vão surgir, os tetrápodas, chamados de amniota. Então, os amniotas são todos aqueles tetrápodas que apresentam o ovo amniótico. O ovo amniótico, ele é formado por anexos embrionários, conhecidos como âmnion, que é uma membrana que envolve o embrião e é preenchida por um líquido chamado líquido amniótico, que faz com que ele possa se desenvolver num ambiente que não seja aquático. Além disso, uma reserva alimentar, conhecida como saco vitelínico, vai nutrir esse embrião, fazendo com que ele seja independente do organismo materno. Um outro anexo embrionário conhecido é o alantoide, que tem duas funções básicas. Ou eles funcionam como um elemento de trocas gasosas entre o embrião e o ovo em si, e ainda como reserva de produtos de excreta do metabolismo desse novo ser. E, por fim, uma membrana que envolve todos esses anexos, que é o córium, e que vai fazer com que este animal, protegido ainda, em alguns casos por uma casca externa calcária, possa ser, então, depositado em qualquer ambiente que não o ambiente aquático. Durante muito tempo, esse ovo foi considerado como totalmente, hermeticamente fechado, chamado de ovo cleidóico. No entanto, estudos posteriores revelaram que existe poros nessa casca, fazendo com que trocas com o meio ambiente possam ser realizadas. Então, como eu falei, todo esse grupo constitui agora, graças à presença dessa sinapomorfia, o grupo dos tetrápoda amniota, e que vai separá-los dos tetrápodas anteriores a eles. Com isso, há uma conquista total e
quase que universal de todos os ambientes que apareceram nesse novo meio terrestre, e houve aquela dispersão, aquela distribuição geográfica ocupando todos os nichos possíveis, constituindo mesmo aquilo que nós chamamos da era dos répteis, onde, graças ao aparecimento de outras adaptações, como revestimento externo do corpo, feito principalmente por escamas, por placas, por pelos e por penas, fizesse com que esse animal pudesse, então, conquistar os demais espaços que estavam até então desocupados. Então, os mamíferos, os répteis e as aves passam a constituir esse clado que nós chamamos de amniota. Os possíveis ancestrais desse novo grupo é considerado como Antracossauro, que é um grupo de tetrápodes extintos e que viveu durante o Carbonífero e Permiano, cerca de 340 milhões a 360 milhões de anos. Essa dispersão se deveu também a que os vegetais estavam proliferando nessa época e constituindo uma grande reserva de alimentos para esses novos seres. Esse novo grupo, ele é agora dividido de acordo com o tipo de crânio apresentado por esses animais, em que nós vamos encontrar 4 tipos básicos: o crânio anápsido, em que não existe entre a órbita e a narina nenhuma abertura para passagem de músculos; o crânio diápsido, em que existem 2 aberturas temporais, uma superior e uma inferior; o crânio sinápsido e o crânio euriápsido. Anápsido e euriápsido são crânios de tetrápodas extintos. Diápsida é o crânio característico de aves e de crocodilomorfa, e sinápsido é um crânio característico dos mamíferos. Esse grupo está dividido em 2 grandes clados: os lepidossauromorfa e os arcosauromorfa. Eles estão separados pela morfologia do crânio. Os arcosauromorfos, constituídos pelos crocodilos e pelas aves, enquanto que os lepidossauromorfa, constituídos pelo Rhincosáurea, que são os iguânia, e os esquamatas, que são os lagartos e serpentes. É importante lembrar que no crânio dos lepidossauromorfa não existe nem abertura anterorbital, tampouco uma abertura mandibular presente no crânio dos arcosauromorfos. Dentro desse grupo, nós destacamos, então, os crocodília, juntamente com as aves. Então, no crânio diápsido desses animais, nós vamos encontrar, além do arco temporal superior e do arco temporal inferior, uma fenestra ou arco mandibular e uma fenestra antero-orbital, ausente no grupo dos lepidossáurios. O primeiro grupo, dos diápsida,
nós consideramos com os textudines, onde estão as tartarugas, os jabutis, os cágados. E esse grupo, durante muito tempo, foi considerado como pertencente ao grupo dos anapsida, já que no crânio dos representantes atuais não existe essa abertura temporal superior ou inferior. Porém, de estudos feitos com análise molecular, percebeu-se que esses animais, os textudines, eles teriam duas aberturas temporais e que eles se fundiriam, formando, então, um crânio que seria típico dos anapsidas, porém sem nenhuma relação, considerando o grupo dos para-reptília. Então, nesse grupo estão os cágados e as tartarugas, os jabutis. Dentro dos lepidossauro, nós encontramos um relicto. Isso quer dizer, é um animal que viveu, ou que se originou há 250 milhões de anos, mas que vive até hoje, que é o tuatara. Ela apresenta características ancestrais, ele é endêmico da Nova Zelândia, e uma das características básicas desse grupo é que ele tem um terceiro olho, ou olho pineal. Então, é o Tuatara sphenodon punctatus. Outro grupo de Lepidosauria que nós consideramos são os grupos dos esquamatos, onde estão os lagartos. Dentre eles, nós citamos a cobra de duas cabeças, também chamada por alguns de cobra cega, que é um lagarto ápodo, quer dizer, ele perdeu os seus membros anteriores e posteriores, adaptando-se à vida fossorial. Então, esse animal tem uma distribuição ampla no nosso território e, infelizmente, muitas pessoas confundem esse animal como uma serpente e acabam matando quando as encontram. É importante lembrar que, até o momento, não foi encontrado nenhum vestígio de glândulas de peçonha nesse animal. Dentro ainda dos esquamata, existem vários grupos de lagartos, tetrápoda propriamente dita, e eu destaquei alguns dentre eles que têm umas certas lendas em relação ao lendário popular, e que tanto o professor Leonardo, que viveu durante tanto tempo lá no Nordeste, deve saber, assim como alguns de vocês. Um deles diz respeito aos grupos das lagartixas. Todo mundo costuma dizer que lagartixa passa cobreiro. Se passar a mão na lagartixa e passar no olho ou no corpo, vai dar cobreiro. Essa é a primeira lenda que nós sabemos a respeito desses lagartinhos. Acontece que isso é uma lenda, não existe nada, pelo contrário, elas são predadoras dos insetos que ocorrem nas nossas casas e deveriam ser bem-vindas. O segundo é esse lagartinho, que nós chamamos também de mabuia, ou lagarto de vidro, e que no Nordeste ele é muito temido, porque as pessoas chamam de víbora, e acham que ele tem peçonha, e que, portanto, seria perigoso para o homem, e também, mais uma vez, não existe qualquer tipo de perigo dentro desses animais. O teiu,
que é um lagarto muito comum entre nós, inclusive usado, é comestível, infelizmente, muitas pessoas capturam esses lagartos. Ele é bem agressivo, se defende, mas não tem qualquer tipo de peçonha. Nós chegamos, então, dentro do grupo de lagartos que são verdadeiramente peçonhentos, que são os lagartos que vão constituir o clado Toxicófora, formados pelas famílias Elodermatidae, Varanidae, Agamidae e também onde estão as serpentes. Então, esse grupo, esse clado, eles são, assim, unidos pura e simplesmente pela presença de peçonhas que podem, inclusive, levar à morte de seres humanos. Por isso, eles estão nesse grupo toxicóforo. Dentro da família Elodermatidae, nós destacamos 2 lagartos que são exclusivamente americanos. Vivem na América do Norte e na América Central, que são o lagarto de contas e o monstro de Gila. O monstro de Gila é um lagarto típico do sudoeste dos Estados Unidos e do México. Esse animal, ele é um lagarto que tem um porte forte, porém chega a cerca vai de 50 até 1 metro de comprimento, as patas são muito desenvolvidas, as unhas e as garras são muito fortes, e uma das características que une esse animal às serpentes é a língua bífida. No entanto, eles diferem das serpentes, porque enquanto as serpentes têm as glândulas de peçonha na região posterior, na região superior da boca, na maxila, os lagartos as têm, os Elodermatidae, as têm na mandíbula. O sistema de veneno, ele fica entre os dentes são maciços, não são canaliculados, e as glândulas estão em torno, entre os dentes, de tal maneira que no momento que esse animal morde, ele abre uma ferida, inoculando, então, a peçonha nas presas. São mordidas muito dolorosas, e esses animais causam principalmente problemas de coagulação sanguínea. Tem cores vistosas e na sua peçonha foram encontradas as toxinas conhecidas como gilatoxina, elofensina e estendina. O lagarto de contas, que é um pouquinho maior do que o monstro de Gila, ele é encontrado principalmente no México e no sul da Guatemala. E esses animais, eles possuem uma cauda, tanto ele quanto o monstro de Gila, uma cauda curta e grossa, e é interessante notar que no período em que ocorre algum problema no tempo, esses lagartos costumam usar essa cauda como reserva de alimento. É como se ele utilizasse no seu metabolismo as reservas acumuladas nessa cauda curta e grossa. O veneno deste lagarto é bem parecido, as ações são semelhantes
a ação do veneno da cascavel, do gênero Crotalus, e provoca muita dor, um edema forte, a baixa pressão sanguínea em função da perda da quantidade excessiva de sangue e levando, inclusive, à morte. Ele é chamado de... Bom, a característica dele de uma língua bífida também o aproxima das serpentes, e ele é chamado de lagarto de contas porque o corpo desse animal é todo cheio de protuberâncias, lembrando um terço. O outro lagarto, conhecido como venenoso e que leva à morte, inclusive, do homem, é o dragão de Komodo. Ele vive nos arquipélagos da Indonésia, na ilha de Flores, na ilha de Célebes e na ilha de Komodo. Daí o nome de dragão de Komodo. Esse animal, ele se alimenta principalmente de pequenos vertebrados, pequenos mamíferos, de outros répteis, mas essa alimentação foi muito facilitada quando essas ilhas foram colonizadas e nelas foram introduzidos animais domésticos, como cabras, porcos, coelhos, enfim, com essa introdução dos animais, a alimentação do dragão de Komodo ficou bastante variada. Esse animal, apesar do porte, ele não tem uma força, ele chega a 180 quilos, a aproximadamente 3 metros de comprimento, considerando a cauda, mas a sua mordida em relação aos crocodilos e jacarés, ela é considerada fraca. O que acontece é que o sistema de veneno desse animal, ele está localizado na mandíbula, entre os dentes, e ele tem uma forte ação anticoagulante e vasodilatador. Então, ele, ao invés de sustentar a presa, como fazem os crocodilos e jacarés, ele simplesmente abocanha e espera que esses animais morram por excesso de hemorragia. Então, o animal vai gradativamente perdendo o seu sangue e, com isso, ele pode ir alimentando-se de um animal ainda moribundo. Posteriormente à introdução de carneiros, de cabritos, de pequenos mamíferos domésticos, foi introduzido o gado, principalmente o búfalo. Na incapacidade de se abater um búfalo, já que é um animal muito grande, o dragão de Komodo morde os membros posteriores desses animais maiores e espera que eles morram por hemorragia. Acontece que, no momento em que ocorre essa mordida, imediatamente esses animais se refugiam em poças previamente, ou lagoas previamente formadas nessas ilhas, e que não tem nenhuma higiene. O búfalo é acostumado a uma água mais limpa, e, no entanto, nessa região, quando eles fogem para essas lagoas, que estão quase sempre contaminadas com fezes e outros resíduos, além da hemorragia, esses animais sofrem uma septicemia grande. E, à medida que eles vão sendo debilitados, o dragão de Komodo vai, então, se alimentando desses animais. Durante muito tempo, pensou-se que essas bactérias que estavam
causando a septicemia nesses animais, estivesse presente na saliva ou no muco produzido pela boca. Mas foi feito um trabalho em que, com o suave, coletou-se a saliva da boca do dragão de Komodo e percebeu-se que realmente não existe essa quantidade suficiente de bactérias e de outros micro-organismos que possam causar a septicemia nesses animais de grande porte. Acredita-se que essas bactérias que sejam é porque muitas vezes o próprio animal se alimenta da presa dentro d'água. Recentemente, foi descoberto um outro dragão, também australiano, que pertence à espécie Varanus varius, é um lagarto arborícola e que tem na sua saliva uma enzima conhecida como fosfolipase A2, que foi também recentemente encontrada nas cobras cegas, como nós vimos anteriormente, e que está presente tanto nas peçonhas de abelhas, de serpentes, e que foi encontrado nesses animais. Acontece que, como eu falei no princípio, essas toxinas são usadas para que eles possam subjugar o seu alimento, que se deve principalmente a aves, ovos e pequenos mamíferos que ele captura ainda ou no chão ou nas árvores. Então, embora ele tenha sido recentemente descoberto, porque muito se tem feito a respeito, como eu falei no princípio da aula, a respeito do interesse em se estudar, antes tão somente farmacológico, mas agora principalmente no sentido de se estabelecer uma nova classificação filogenética, uma filogenia desse grupo, e existem vários trabalhos em que eu pretendo, nas próximas aulas, apresentar com relação ao arranjo filogenético dos toxicófora, baseado principalmente na biologia molecular do veneno. Um outro lagarto em que se encontrou também indícios de toxicidade foi no chamado lagarto barbudo, chamado Pogona barbata, assim chamado porque quando esse animal está estressado ou procurando defender-se, quer dos predadores ou enfrentar os seus adversários, ele eriça essa parte gular, essa região gular, e onde tem vários espinhos, por isso ele é chamado de lagarto barbudo. O Pogona barbata é um lagarto característico da Austrália e recentemente foi feito um estudo com a peçonha desses animais e, diferentemente do que ocorre com os demais lagartos considerados peçonhentos, o Pogona barbata ele tem as glândulas de peçonha distribuídas em ambas as partes da boca. Quer dizer, enquanto as serpentes perderam as glândulas mandibulares e as têm na maxila, e os lagartos perderam as glândulas maxilares e as têm na mandíbula, esse lagarto tem as glândulas nas duas partes da região bucal, o que levou os cientistas, os pesquisadores, a atribuir esse caráter bem antigo
que é típico dos lagartos venenosos ancestrais. Então, por isso, ele está sendo bastante estudado no sentido de que se procure entender a evolução do sistema de veneno nos toxicófagos. Como é que se deu nas serpentes a perda das glândulas mandibulares e nos lagartos a perda das glândulas maxilares. Então, o objetivo do estudo nesse lagarto não é tanto para se estudar a potência, já que ele é considerado um lagarto com pouca potência tóxica no veneno, mas de uma importância muito grande para se tentar estabelecer a ligação entre os ancestrais dos toxicóforos e as atuais situações entre as serpentes e os lagartos. Então, foi muito importante a descoberta, segundo os autores, nesse lagarto, das glândulas em ambas as partes da boca. E com isso, então, eu encerro essa primeira parte da minha aula, que é sobre lagartos, e eu queria perguntar para você, Leonardo, como é que eu faço agora para incluir a segunda parte que diz respeito às serpentes? É outra apresentação, professor? Exatamente. É porque, como eu não juntei as duas numa só, eu fiz a primeira de lagartos, mais rápida, e agora eu vou passar para a de serpente. Beleza, então o senhor encerra essa e faz o mesmo procedimento para a outra. Na outra, né? Deixa eu ver se ela está aqui. O pior é que ela não está aqui. Só acrescentando ao que o professor Idemar falou das lagartixas, elas são inofensivas, lá no Nordeste todo mundo chama de calango. Isso. Lá são várias espécies, aqui tem pouquinha. Só tem um único perigo delas, que é para quem tem gatinhos de estimação. Para seres humanos, elas são extremamente úteis, controlam insetos, só que para gatinhos ela é hospedeiro intermediário de um plateuminto chamado Platinosoma, que faz um estrago aí hepático nos gatinhos quando elas são comidas por eles. Mesmo, isso eu não sabia, não. O engraçado é que lá eu fui participar de uma consultoria lá em Três Marias. Lá tem muita desse lagartinho de vidro, que eles chamam de... Eu não sei por quê. E eles têm um pavor desse lagarto. Inclusive, na hora que eu tentei pegar, ele disse, não bota a mão não, que ela tem veneno, doutor. E aí eu acabei não trazendo o Tropiduros para cá, né? E, o lagartinho. Então, eu gostaria de saber se alguém tem algo a acrescentar, se já teve experiência com lagartixa, se já pegaram cobreiro de lagartixa. Fala aí, gente. Professor. Diga. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Sobre o que o senhor estava falando do dragão de Komodo, eu achei incrível, porque eu ficava chocadíssima, né, com aquelas imagens dele comendo os bichos, ele persegue os bichos, né, ele fica perseguindo o bicho e tal, e recomendar para os colegas, para quem gosta de ver essas imagens e tal, tem um Instagram que chama Nature's Metal, que eles colocam vídeos assim muito legais. E tem muito vídeo do lagarto lá, lagarto comendo, lagarto comendo outro,
lagarto comendo cobra. Aí era isso. Mas muito legal, professor. Eu peguei já a aula já um pouco avançada, mas achei bem legal que eu consegui acompanhar. Muito bem. Então, vamos... Apareceu aí, Leonardo? Apareceu. Só maximizar agora, professor. Uhum. Foi? Beleza, está aparecendo agora, professor. Pode continuar. Muito bem. Então, pessoal, a segunda parte da aula diz respeito às nossas serpentes. Existem, agora sim, aqui no Brasil, nós temos várias serpentes consideradas peçonhentas, inclusive causando sérios problemas entre os homens, inclusive levando à morte. Pois bem, esse grupo de animais, eles sofreram certas adaptações para que pudessem ter o tipo de vida em que eles apresentam, principalmente no que diz respeito à perda dos apêndices locomotores. Então, isso fez com que várias adaptações pudessem ocorrer no corpo. O primeiro deles foi um alongamento, de tal maneira que a sua coluna vertebral chega a ter mais de 200 vértebras, não existe o externo, as costelas são livres, e uma outra adaptação é a ausência dessa sínfise mentoniana, que é essa junção das nossas mandíbulas. Nós temos essa covinha no queixo, que representa a fusão da sínfise mentoniana, que não existe nas serpentes. Esses animais, então, sofreram, além dessas adaptações, o osso quadrado permite que essa boca possa abrir-se em grande extensão, fazendo com que ela possa ingerir alimentos, as presas inteiras, sem precisar mastigá-las. Então, essas adaptações são possíveis para que ela possa se alimentar, inclusive, como essa sucuri, de uma capivara. A lenda em relação ao alimento, de que ela se alimenta de um boi, né? Essa, no entanto, não é verdadeira. Isso é lenda, isso não ocorre com as serpentes maiores. Bem, no que diz respeito à origem dessas serpentes, existem algumas divergências. Alguns acreditam que elas tenham se originado de lagartos varanídeos, já extintos, e que eram aquáticos e marinhos. Outros acreditam que elas tenham se originado de espécies criptozoóicas, quer dizer, são aquelas que viviam enterradas e que, a princípio, seria uma necessidade de se capturar o alimento em buracos ou cavernas. Isso faria com que, gradativamente, esse corpo fosse se alongando e os membros gradativamente sendo perdidos. Bem, nós sabemos que aqui no Brasil foram encontrados fósseis de lagartos com um grande número de vértebras e com membros anteriores e posteriores reduzidos. E, além disso, foram encontrados também fósseis, tanto na América do Sul, na África e na Ásia, e o que poderia ter revelado a vicariância no Gondwana. Quer dizer, esses animais teriam um ancestral comum
e depois iriam se separar nesses 4 blocos. Como prova, pelo menos atual, nós encontramos nas pitons, que são serpentes da família Boidae, ou Pitonidae, melhor dizendo, elas têm, junto à cloaca, 2 espinhos que representariam as unhas das patas posteriores. A dentição nas serpentes é fundamental para que elas possam ter o tipo de alimento e o tipo de compensação em função da perda dos apêndices locomotores. Existem diferentes adaptações na boca, principalmente o prolongamento do sistema respiratório, para que elas possam, durante o período da ingestão do alimento, elas possam continuar respirando. A língua bífida, que é um órgão altamente relacionado com as variações do ambiente, elas são captadas todos os estímulos presentes e levados até o órgão de Jacobson, que está localizado no teto da boca, que vai, então, interpretar esse meio onde a serpente se encontra. É por isso que toda hora ela está com a boca para fora. Uma outra divergência que existe é com relação à origem das glândulas de peçonha das serpentes. Existe uma divergência entre os autores que estão anulando esse termo glândula de Duvernoy, porque glândula de Duvernoy é uma glândula supralabial, ao passo que ela era considerada como uma glândula venenosa, ou peçonhenta, melhor dizendo, ligado diretamente aos dentes que iriam inocular a glândula de peçonha. No entanto, estudos moleculares mostram que as verdadeiras glândulas que deram origem às glândulas de peçonha das serpentes são glândulas dentárias e não labiais. Elas estariam lá no meio dos dentes. Então, há uma discussão, um grupo aceitando esse termo como glândula de Duvernoy e outros não, preferindo que ela seja considerada como glândula de veneno ou glândula de peçonha. Por falar em dentição, existem nas serpentes vários tipos de dentes relacionadas com ou sem a presença de peçonhas. A primeira delas, que talvez seja considerada a primitiva, é a dentição áglifa, na qual não existe um dente inoculador de peçonha. Essa dentição é característica das serpentes constritoras, quer dizer, jiboias, sucuris, piton, e de algumas, ou piton, e de algumas serpentes da família Colubridae, que são consideradas serpentes não peçonhentas. Os dentes são todos bem semelhantes, não existe uma diferenciação ou um dente específico para a inoculação de peçonha, já que essas serpentes são desprovidas de peçonha, além de não ter os dentes sulcados. O outro grupo de serpentes é chamado de que apresentam dentição opistóglifa, quer dizer, o dente
que inocula a peçonha vai estar localizado bem atrás da região anterior da boca. Isso faz com que as serpentes precisam ficar com a presa durante algum tempo na boca, até que a mesma chegue na altura dos dentes inoculadores, que nós chamamos de colmilhos. Então, esses dentes, eles estão localizados na região posterior do corpo e as glândulas estão entre os dentes, de tal maneira que no momento em que eles mordam, eles, então, inoculem a peçonha. É muito interessante falar um pouco desses grupos, porque ela é encontrada principalmente em alguns representantes da família Colubridae, que no ditado popular são considerados como cobras não peçonhentas. E, muitas vezes, elas podem causar problemas sérios, porque nessa família existem cobras que têm dentes que vão inocular peçonha e dentes e cobras que não apresentam essa dentição. Então, nós vamos lá, quando estivermos falando sobre cada serpente especificamente, nós vamos considerar essa família do ponto de vista evolutivo dentre as serpentes muito importante, assim como os lagartos barbudos dentre os lagartos que nós acabamos de estudar. Vou voltar a falar dela daqui um pouquinho. A dentição proteróglifa é aquela em que os dentes inoculadores de peçonha estão localizados na região anterior do corpo. E essa dentição, eles também não são sulcados, e ela é característica de uma família, chamada família Elapidae, onde estão as corais verdadeiras. É interessante notar que essas serpentes causam um número não muito grande de acidentes, porque a abertura da boca é muito reduzida e o dente localizado na frente fica difícil de inocular essa peçonha diretamente. Então, os casos de acidentes registrados com cobra coral, eles, em relação às outras serpentes peçonhentas, são considerados pequenos. E a dentição característica das serpentes propriamente conhecidas como cobras verdadeiramente peçonhentas é a dentição solenóglifa. Nesse tipo de dentição, os dentes ficam dobrados na região da boca e, no momento em que eles são acionados, eles se voltam, entram em contato com a glândula de peçonha e inoculam a presa. Então, os colmilhos são muito desenvolvidos, perfeitamente canaliculados, e a glândula de peçonha está presente, e essas são as serpentes que mais causam acidentes entre nós aqui na região tropical. É uma dentição característica da família Viperidae, que nós vamos estudar daqui um pouquinho. Essa perda dos membros locomotores fez com que essas serpentes precisassem estar adaptadas a diferentes ambientes, onde elas pudessem capturar o seu alimento. Então, nós dividimos de acordo com o local de captura, o local de ação dessas serpentes, em serpentes terrícolas, que são aquelas que se abrigam na vegetação ou no chão e vão capturar os alimentos, e com isso tem também uma coloração bastante semelhante ao ambiente, como se fosse uma camuflagem. É o ambiente característico das jararacas,
muito comuns entre nós, principalmente a bótoplo jararaca. Existem ainda as serpentes que são arborícolas, são aquelas que vivem e capturam o alimento nas árvores, e eu chamo a atenção para essa jararaca descoberta há pouco tempo na Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Ela é endêmica dessa região, por isso os herpetólogos da USP estão fazendo um trabalho intensivo sobre essa serpente, não só como os hábitos dela, porque como nessa ilha não existem roedores, ela adaptou-se a alimentar-se de aves, aproveitando esse hábito terrícola, arborícola, e então apresenta uma toxina. A composição da toxina é diferenciada e tem trazido muitos elementos de estudo para os pesquisadores. Acredita-se, inclusive, que essas serpentes possam ser partenogenéticas. É um estudo que está sendo feito a respeito da jararaca ilhoa ou botropoides insulares, antes era bótropes insulares, que é a jararaca da Ilha da Queimada Grande. As serpentes aquáticas, elas são aquelas que ou se abrigam na água e caçam na água, ou então elas entram na água para caçar. Uma adaptação bastante característica desse ambiente é a localização tanto das narinas quanto dos olhos na região posterior da cabeça, fazendo com que ela possa ficar totalmente submersa sem a necessidade de vir à tona para respirar. Então, nós destacamos nesse tipo de habitat, ou de hábito, as sucuris, do gênero Eunectes, e as helicópteros, que são serpentes que vivem na terra e vão caçar na água. Existem ainda as subarborícolas, que são aquelas que vivem no solo, mas sobem até as árvores para capturar o alimento, principalmente ovos e filhotes de aves, ou alguns lagartos que vivem no alto das árvores, elas sobem tranquilamente e vão lá pegar. Nós destacamos a cobra verde, Philodrias olferens, e também existem aquelas semi-aquáticas, que vivem na terra, vão na água, voltam para a terra, e também a cobra verde, Heliófis viridis, é a espécie. E existem aquelas chamadas de criptozoicas, que vivem principalmente sobre pedras e sobre serrapilheira, e tem como característica os olhos pequenos, o corpo delgado e achatado e uma cauda longa, característica dessa espécie equinântera undulata. E as subterrâneas, que são características das corais verdadeiras, que vivem embaixo da terra, ou embaixo de pedras, ou dentro, ou ainda na serrapilheira, e são serpentes que são pouco vistas por conta desse comportamento subterrâneo. Dentre as serpentes, nós destacamos 4 famílias consideradas verdadeiramente peçonhentas e que causam problemas sérios, inclusive de morte, no homem. A família Vipéride, a família Colúbride, Lamprofiida, que é uma família que nós vamos discutir daqui a um pouquinho sobre a sua posição sistemática, e a família Elápide. Algumas delas não são consideradas peçonhentas, e nós destacamos a família Boída,
que são serpentes constritoras, quer dizer, elas matam asfixiando a presa, e tem uma força muscular muito grande, e, inclusive, podendo atacar seres humanos menores se estiverem dentro d'água. Existe um caso típico de um senhor no Centro-Oeste, na região do Pantanal, que precisou matar uma sucuri que tinha acabado, o neto dele tinha 8 ou 9 anos, não sei, e a sucuri estava, inclusive, quase matando o garoto. Então, há problemas de ataque, muito embora ela não tenha peçonha, mas mordem muito, a mordida é dolorosa, e em função conjunto de micro-organismos que elas têm na boca, causam uma infecção relativamente forte. Então, há que se ter um cuidado. Então, elas têm dentição áglifa, aquelas que eu falei que não existe um colmilho, um dente que possa inocular a peçonha. Família Colubridae. Essa família, ela é característica daquelas serpentes consideradas não peçonhentas. E aí o professor Leonardo depois vai lembrar que quando nós vamos classificar essas cobras ou ensinar aos nossos alunos, aqueles que foram nossos alunos sabem disso, as primeiras características são grandes placas, olhos grandes, pescoço bem visível e cauda fina e comprida. Acontece que, mesmo aqui entre nós, essas características nem sempre são confiáveis, porque, como eu falei para vocês, existem certas cobras verdes que são obstóglifas e que causam problemas sérios, como certas jararacas. Então, há que se ter um certo cuidado. E eu falei que elas são objetos de estudo porque, como existem membros que são peçonhentos e existem membros que não são peçonhentos, assim como é importante se estudar aquele lagarto barbudo para se avaliar como se deu a evolução ou a evolução do sistema de venenos e a adaptação de determinadas lagartos e serpentes na perda e manutenção das glândulas, ora na boca, ora na mandíbula, ora na maxila, aqui também existe uma importância muito grande em se estabelecer como se deu de uma forma evolutiva o aparecimento de serpentes peçonhentas e serpentes não peçonhentas. Poderia ser, segundo os autores, uma transição semelhante ao que ocorre nessa família Colubridae. Então, é um caso a pensar e que depois eu vou pedir para que o professor Leonardo, mais no final da aula, possa fazer alguns comentários. Então, essa família, ora tem dentição áglifa, quer dizer, sem dentes inoculadores de peçonha, ora tem dentição obstóglifa, causando problemas sérios de uma serpente verdadeiramente peçonhenta. Só destaquei aqui a caninana, que é uma serpente, essa sem a dentição é áglifa, mas uma das formas que essa cobra apresenta de se defender é quando ameaçada, ela distende o corpo, tanto lateralmente como verticalmente, dando a impressão de que ela é muito maior e assumindo a postura de uma serpente verdadeiramente peçonhenta. Então, isso é só um display contra a aproximação dos predadores. Bem, então, vamos falar um pouquinho do que acontece com essa família Colubridae.
ela é constituída tanto por representantes peçonhentos como não peçonhentos. E ela tem sido motivo de estudo, principalmente fora da América do Sul, e duas serpentes pertencentes à família Colubridae são extremamente perigosas e causando, inclusive, acidentes fatais no homem. Uma delas é essa cobra, que é chamada de galinha caipira africana, Telotornis capensis. Essa serpente, ela tem uma peçonha, ela é opstóglifa, e ela tem uma peçonha que tem uma série de toxinas características de serpentes peçonhentas. Então, há que se tomar um certo cuidado, e muitos estudos têm sido feitos com essa serpente. A outra serpente é do gênero Disfólidos. São serpentes que, aparentemente, se vocês já tiverem um certo conhecimento, parecem as nossas cobras verdes daqui do Brasil. E, no entanto, vejam só, ela acabou matando um herpetólogo que, estudando essa serpente, com ela na mão, simplesmente foi picado e acabou vindo a óbito. Quer dizer, é o típico ditado de que em casa de ferreiro, espeto de pau. Quer dizer, confiou demais e acabou vindo a óbito em função da mordida desta cobra. Essa família Natricidae, ela já foi considerada como uma subfamília de Colubridae. No entanto, estudos recentes feitos com a composição química da peçonha dessa serpente fizeram com que ela fosse desmembrada daquela família. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Hoje em dia, se estuda muito a peçonha, não só no sentido de usá-la farmacologicamente, mas hoje em dia há um interesse muito grande no estudo filogenético, visando comparar, estabelecer clados no tocante à composição química da peçonha. Então, por exemplo, dentro desta família, Rhabdophis, existem duas espécies que são altamente peçonhentas. E existe um comportamento muito característico dessas serpentes, é que elas sequestram as toxinas dos animais dos quais elas se alimentam, para poder constituir a peçonha que vai ser utilizada contra os predadores. Então, ela simplesmente retira as toxinas das próprias presas. Outra família, que é opstóglifa, e que foi separada recentemente da família Colubridae, é a chamada cobra ou serpente buraqueira. É uma serpente de pequeno porte e que vive dentro de tocas, embaixo de pedras, vivem principalmente na Arábia e norte da África. Agora, essa serpente, ela tem uma característica toda especial, que é o grande desenvolvimento da presa inoculadora de peçonha. E mesmo com a boca totalmente fechada, essa presa ainda fica para o lado de fora. De estudos feitos, medidas feitas, diz que ela pode chegar até 12 centímetros. Então, a peçonha é inoculada na presa como se fosse uma verdadeira facada. E essas serpentes, elas são muito peçonhentas, e na sua composição química foi encontrada uma toxina conhecida como sarafotoxina,
que causa na presa o edema pulmonar, broncoconstricção e cardiopatia. Então, é uma cobra que, repito, estava na família Colúbride e foi separada para uma família nova, baseada principalmente na composição das toxinas. Chegamos, então, à família Elapidae. Essa família, em que o representante característico são as cobras corais, estão também nela as serpentes marinhas, que são consideradas uma das serpentes mais venenosas dentre os ofídeos. Uma delas é essa serpente Hydrophis platurus. Vejam que ela tem como característica básica a cauda transformada em um remo. Elas se alimentam principalmente de peixes, mas como elas vivem muito próximas da Austrália, do ambiente terrestre, no continente australiano, essa serpente, antigamente, ela era considerada de uma família à parte, a chamada família Hydrophinae, e que hoje ela foi colocada novamente, sistematicamente, na família Elapidae, justamente porque, apesar de ter um ambiente totalmente diferente dos seus congêneres terrestres, elas têm uma composição química muito próxima. Então, hoje em dia, costuma-se usar na sistemática a família Elapidae com 3 subfamílias: Elapinae, Hydrophinae e Laticaldinae. O veneno atua bem semelhante ao curare que nós falamos na aula passada em relação aos anfíbios, em que ele é utilizado para paralisar a presa, principalmente aqui no caso das hidrófises, os peixes. Ele vai inibindo a transmissão neuromolecular e leva à parada respiratória e à morte. Nós chegamos, então, a outra família considerada, como eu falei no princípio da aula, verdadeiramente peçonhenta, que são os representantes da família Viperidae. Uma das características básicas dessa família é a presença de uma estrutura entre o olho e a narina, que nós chamamos de fosseta loreal ou fosseta labial, que é uma estrutura termorreceptora. Quer dizer, ela capta as ondas caloríficas deixadas no ambiente, principalmente pelas presas. Então, no momento em que a serpente inocula a peçonha na presa, ela libera, ela deixa que a presa se vá, e ela vai morrer mais adiante, e, através da fosseta loreal ou lacrimal, ela vai captando essas ondas caloríficas, chegando até o local onde esses animais estão presentes, estão mortos, melhor dizendo. Essa família Viperidae, ela tem como representantes a surucucu, a cascavel e as jararacas. As jararacas, elas são representantes dos gêneros Bótropes, se caracterizam por ser serpentes com uma peçonha bastante comprometedora no que diz respeito aos acidentes com o homem, e eu destaquei aqui, dentre tantas espécies que nós temos
aqui no Brasil, a urutu, que é o Bótropis alternatus, uma serpente de grande porte e que inocula uma quantidade, essa serpente chega a 1,80 m de comprimento, e inocula uma quantidade muito grande de peçonha. Uma das características marcantes que auxiliam a classificação é a presença de manchas no corpo semelhantes a um telefone, e essas serpentes são muito temidas porque elas, por inocularem uma quantidade muito grande, causam acidentes fatais no homem e chegam mesmo a dizer que a urutu, quando morde, se não mata, deixa a pessoa aleijada. Então, ela é muito temida. A outra bastante comum entre nós e que também causa muitos problemas é a Bótropis jararaca, chamada de jararaca ou jararaca preguiçosa. E existe ainda uma jararaca típica da Amazônia, que antes era considerada como Bótropis bilineatus, também chamada de jararaca verde, de hábito arborícola, Botriopsis bilineatus, que se alimenta principalmente de lagartos, de aves e de ovos. Os acidentes com jararacas são muito traumatizantes se você não busca o atendimento rápido. Então, eles são de atividade inflamatória, grave e hemorrágica. Com o tempo, você vai tendo essas bolhas com conteúdo seroso e hemorrágico, causam necrose, eles deformam totalmente o membro atacado e podem, inclusive, causar insuficiência renal aguda, como nós estamos vendo aqui nesse exame que o Guilherme está cansado de fazer lá no Lourenço Jorge, que é a urina, é chamada de hemoglobinúria, né? Que é a urina com uma grande quantidade de sangue, podendo, inclusive, levar à morte por insuficiência renal aguda. O outro gênero é o gênero Lachesis, onde estão as cobras conhecidas como surucucus. Essas serpentes, elas são muito dependentes da vegetação e, com isso, face ao desmatamento, existem algumas que estão ameaçadas de extinção. São também muito robustas, e enquanto os demais componentes do grupo são vivíparos, essas são ovíparas. É interessante que essas cobras vivem principalmente naquelas raízes tabulares das grandes árvores encontradas na floresta e causam problemas muito sérios, principalmente para os mateiros, em animais, quando vão se adentrar pela mata, elas podem causar ataques, inclusive levando à morte. Então, nós temos alguns representantes aqui no Brasil, e a Lachesis muta rombiata, que é característica aqui do nosso estado, ela está ameaçada de extinção em função principalmente do desmatamento. Então, os acidentes são graves também, com sangramentos locais, vesículas, bolhas, e tem, inclusive, o que nós chamamos de síndrome comportamental, que é uma alta pressão dentro do membro atacado. Se você não fizer uma cirurgia para aliviar essa pressão, você pode ter problemas sérios de necrose no membro. E chegamos ao gênero Crotalus, onde estão as cascavéis. Essas serpentes se caracterizam por apresentar um chocalho na cauda, que são estruturas córneas, não são soldadas, elas são interpostas umas sobre as outras, de tal maneira que
ela pode, ao se sentir ameaçada, fazer um barulho de advertência, visando, como eu falei para vocês, aquela economia de utilização da peçonha, já que ela tem um custo energético muito grande. Então, quanto menos você usar a peçonha, mais você acaba economizando energia metabólica. Por isso, essas estratégias que esses animais utilizam para que possam se defender. Então, existem também, assim como as demais representantes, aqui no Brasil, várias espécies ou subespécies. Nós temos a Crótalus duriços terríficos, que é a característica do Mato Grosso, Roraima, Amazonas e Pará. A duriços cascavela, que é característica das caatingas, e a duriços colilineatus, que é a característica de São Paulo, Minas, Mato Grosso e Distrito Federal. Os acidentes também são parecidos com os acidentes das jararacas, ação hemolítica, neurotóxica, causa pitose palpebral, quer dizer, o indivíduo quer abrir o olho, mas ele não consegue, tem aquela característica, aquela face como se estivesse embriagado, e muitas vezes, inclusive, ao chegar no ambiente médico, as pessoas pensam que ele está bêbado e demoram no tratamento. Quer dizer, é muito importante o tratamento mais rápido possível. Então, causa mioglobinúria, insuficiência renal aguda, como no caso anterior, mostrado aqui no exame de urina, antes e depois da aplicação do soro. E chegamos à família Elapídea, que são as corais verdadeiras. Esses animais são, como eu falei para vocês, não muito agressivas, vivem principalmente debaixo de pedras, enterradas em pequenas galerias ou embaixo de serrapilheira. Em função da dificuldade em abrir a boca, esse animal ele precisa ficar preso à presa para que essa toxina, essa peçonha, possa fazer efeito. Nós temos aqui no Brasil um gênero, que é o gênero Micrurus, com várias espécies, cada uma com uma distribuição diferente na alternação dos anéis brancos e pretos, e alguns amarelos, diferenciando, então, assim, os diferentes grupos de serpentes elapídeos. E nós temos também representantes na África, que é a mamba negra ou mamba africana, é um animal que apresenta uma potencialidade muito grande, é uma das serpentes africanas mais temidas e mais perigosas. A naja, que é aquela serpente que se caracteriza por expandir as costelas cervicais e, inclusive, lançando a peçonha a uma determinada distância, e o nosso Micrurus. Essa diversificação leva a se pensar numa vicariância que tenha ocorrido no Gondwana, onde um ancestral comum teria dado origem, então, a esses diferentes representantes nos continentes. É uma serpente
que provoca acidentes gravíssimos, e principalmente com ação neurotóxica, hemolítica e proteolítica. Dentro, quer dizer, do ponto de vista molecular, foram encontrados 2 tipos básicos de toxina, a pseudoquetoxina e a pseudina, que são peçonhas altamente hemolíticas e proteolíticas. Com isso, eu concluo a minha aula e fico agora à disposição dos senhores para que, se quiserem fazer uso da palavra, podem apresentar as suas experiências como serpentes. Acredito que o Guilherme possa ter bastante experiência lá no nosso anexo da Fiocruz, do Jardim Zoológico, que é o hospital onde ele trabalha. Já entrou cobra lá, né, Guilherme? Concluí, professor. Ô, professor? Sim. Eu não trabalho no hospital nenhum, não. Não, então é o Tiago. É o Tiago. É o Tiago. Confundi com o Tiago. Mas e aí? Você já tem alguma coisa para contar de cobra para a gente, não? Assim, uma coisa questionamento, né, que eu tive com o professor de anatomia da veterinária. Sim. A gente estava discutindo se as cobras, elas vieram diretamente de animais marinhos, né, que viraram terrestres, sim. ou se elas tiveram membros em algum momento e perderam, né? Não, na realidade, o que sabe é que elas tiveram membros, elas se originam de representantes tetrápoda e que perderam esses membros durante o decorrer da evolução. Agora, o que não se sabe ainda, e ainda estão buscando uma explicação mais correta, é se eram lagartos varanídeos que buscavam alimento em tocas, ou se eram animais criptozoicos, quer dizer, que eram hábitos subterrâneos. Quer dizer, essa é a dificuldade ainda de saber quem eram, mas que eram tetrápodas, eram. Só complementando, professor Demar, a discussão né, a filogenia atual de tetrápoda diz para a gente que as cobras são lagartos. Não há dúvida. Né? Elas surgem lá dentro do clado dos lagartos, portanto, elas são lagartos que perderam suas pernas durante a evolução. Sim. As propostas filogenéticas, incluindo aí dados moleculares mais atuais para as serpentes, né, incluem elas nesse táxon que o professor Demar falou, Toxicófera, e aí eu vou falar daqui a pouquinho do complemento que ele me pediu para fazer, né, sobre essa história das serpentes venenosas, né, peçonhentas e não peçonhentas, das características clássicas que a gente usa, que precisam ser atualizadas. Então, a gente teria elas aí nesse cenário de toxicófera, tá? E aí, as filogenias mais recentes de serpentes tendem a apoiar a chamada hipótese fossorial. Então, o que a gente tem aí? As serpentes mais basais na filogenia, ou seja, as primeiras serpentes a surgir aí na Terra, no planeta, tá? Elas provavelmente derivaram de lagartos fossoriais, tá? E aí a gente teria uma proximidade aí muito grande com os varanídeos, só que aí com varanídeos que teriam aí uma redução de pernas, né? Somente.
E aí, então, as famílias mais basais de serpentes seriam essas com características fossoriais, até com o olho coberto por escama e tudo. Isso. Existe, inclusive, uma cobra cega, que é Scolefide, né? Que é uma pequenininha, eles acham que seriam os primeiros ofídeos a surgirem. Exatamente. E aí a gente teria um retorno, uma reversão à condição, né, fora do hábito fossorial, ou seja, de superfície, e uma recolonização de outros hábitats de lagartos, por exemplo, hábitats arborícolas, e aí a gente tem toda essa diversificação dentro de serpentes. Então, teve uma passagem para o subterrâneo, uma diversificação basal lá, e um retorno à superfície, uma recolonização de árvore, e até uma passagem secundária para ambientes aquáticos aí nos antigos elapídeos aquáticos, que agora são família separada. Então, as chamadas serpentes marinhas. Isso. E aí, com relação ao veneno, né, a distribuição, a peçonha, desculpa, né, a distribuição filogenética dessa peçonha, né, como aí a gente tem as serpentes derivando aí de toxicófera, então o surgimento da peçonha é posterior ao ancestral comum das serpentes, então o ancestral das serpentes era peçonhento, então tecnicamente toda serpente ela, né, é peçonhenta, mas algumas delas perderam essa peçonha durante a reversão. Então, foi o caso dos boídeos, né, das serpentes constritoras, que perderam, e alguns colubrídeos e lapídeos que também ou perderam, ou então têm sistemas diferentes de entrega de veneno, como é o caso das opistóglifas, em que você pode até ser mordido, mas é um pouquinho mais difícil para a serpente conseguir inocular o veneno em você. Exatamente. E aí, essas características clássicas que a gente tem aqui para o Brasil de serpente venenosa, que é aquela presença de fosseta loreal, pupila vertical, escama pequena na cabeça, cauda curta e grossa, isso são sinapomorfias da família Viperidae. Né? Se você dá de cara com a coral, por exemplo, peçonhenta, né, perigosa, e você vai estar olhando lá, pô, não tem fosseta, a pupila circular, escama grande, né? Mas aí, na prática, você viu lá a coloração aposemática, você também já se assusta. Pois é. Inclusive, é interessante que eu estava lendo sobre a origem do veneno em si, da toxina, que ela surge como um gene que é inicialmente um gene para proteína corpórea, ele é duplicado, quer dizer, ele é replicado e é depositado na glândula de peçonha, então aí surge, quer dizer, é uma coisa bastante interessante, e eu não tive tempo de colocar, infelizmente, nessa aula, vários trabalhos que são feitos já estabelecendo diferentes clados entre lagartos, iguanídeos, agamídeos, enfim. E é muito interessante isso. Fiquei empolgado. Acho que no próximo curso já vamos entrar mais em filogenia de venenos e fica mais interessante. Bora meter bronca. Thaís, você quer falar alguma coisa, minha querida? Não, professor. Foi ótima aula, muito obrigada. Manda o Danilo tomar cuidado com as cobras aí de Maricá, hein? Pode deixar, professor, vou falar com ele. Ele gosta de andar aqui no meio do mato, lá no mangue. Pois é. Que não gosta de andar calçado também, que eu sei só gosta de andar descalço. Deixa ele, eu vou dar uma bota de presente para ele.
Ele não usa, professor, não adianta. Deixa ele. Pergunta ele se ele quer pegar uns filornes pra gente. Pode deixar, eu vou falar com ele. Ele tá para ir lá explorar lá o que tem do mangue ainda. Então, deixa ele. Manda um abraço para ele. Tá tudo bem, Guilherme? Você ainda está aí? Tô sim. Eu queria fazer uma Manda ver. Tem uma coisa que eu vi no Siga-Ala. Está dizendo que na semana que vem vai ter uma avaliação, mas no calendário tá aula de quirópteras. Aí, É a liberação das questões. que vai ser dia 10, né? Ah, certo. Aí esse dia vai liberar as questões, mas para entregar vai ser no dia 10, né? Isso aí. E o seminário, como é que ele ficou? O seminário, vocês, né, ficaram para escolher o tema, e aí na outra semana vocês vão apresentar para a gente. Depois da última prova? Isso. Beleza. É só isso mesmo. Tudo bem. Ok, Guilherme. Valeu. Um abraço. Com isso, então, professor, nós encerramos. Vou agora me debruçar em cima dos morcegos hematófagos para a semana que vem. Tranquilo. Vou encerrar a gravação aqui. Já eu coloco lá no YouTube. Ok. Guilherme, um abraço.